Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Neemias, capítulo 10, versículo 37, que fala assim: Nós traremos aos sacerdotes do templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de fruta. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Aqui, essa parte da história, estava havendo um acordo com Deus. Ok? Então, Neemias, os sacerdotes, os levitas, e todos os líderes de cada povo, estava prometendo ao Senhor a forma como que eles iam tratar Deus. Então, aqui ele estava dizendo que tudo que fosse o primeiro dos cereais, o primeiro dos animais, o primeiro, tudo ali, eles iam ofertar em oferecimento ao Senhor, em agradecimento ao que Deus fazia por eles. Ok? Então, estava acontecendo aqui uma confissão de uma oferta que ia ser feita a partir daquele momento ali pelo povo, em agradecimento ao Senhor, pela construção da muralha e pela reconstrução da cidade que estava destruída, que estava nos escombros. Então estava havendo ali um acordo com Deus entre Neemias, os líderes dos povos, junto ao Senhor. O que Deus quer que a gente aprenda dessa situação toda aqui, dessa parte da história aqui? Aqui eles estavam fazendo uma oferta, estavam fazendo um acordo. Deus te pergunta: o que você tem ofertado a Ele? O que você acha, no seu entendimento, como pessoa, o que você acha que é quando Deus faz essa pergunta para você? O que vem à sua cabeça nessa hora? A oferta que você dá ao Senhor, geralmente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, vem a oferta que nós fazemos em termos de valores monetários para Deus. Porém, Deus não quer somente o seu dízimo. Deus não quer somente a sua oferta monetária. Deus quer outras coisas de nós também. Como que você tem se ofertado para o Senhor? Você, não o que você tem, mas como você tem se ofertado para Deus? Você tem sido sincero com o Senhor? Você tem sido obediente a Ele? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem doado o seu tempo para Ele? Quando você ajuda o seu próximo, que isso também é uma oferta. Quando você ajuda o seu próximo, você está ajudando porque você quer ajudar de coração aberto? Ou você está ajudando para haver um reconhecimento para ti? Você está sendo sincero nos seus sentimentos, dos seus atos para com o próximo e para com Deus? Deus está te perguntando. Você tem sido sincero com Deus? E ofertado com o coração desprendido de reconhecimento e vaidade para com Ele? Gente, a gente precisa parar um pouco a nossa vida, a nossa rotina, e se voltar mais para Deus, com mais sinceridade, com mais verdade. Vocês precisam entender que Deus sonda o nosso coração, Deus sonda o seu coração, Deus sabe a intenção do seu coração em tudo o que você faz, seja para Ele, seja para o outro. Deus sabe que aparentemente você demonstra ser uma pessoa devota a Ele, mas o seu interno não está. E o que conquista a fidelidade de Deus para conosco é o nosso interno. Não é o que exteriorizamos, é o nosso interno. Então Deus sabe quando você está sendo verdadeiro para com alguém.
Deus sabe quando você está agindo em concordância com o que você tem dentro e com o que você tem fora. Deus sabe que as atitudes que você está tomando para com o outro, em qualquer situação da sua vida, seja verdadeiro ou não, Ele sabe. Ele é onisciente. Entende? Ele sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Quando você passa a ter relacionamento com Deus, intimidade com Ele, que Ele começa a se revelar para você, você vai ver, quando você tiver essa experiência, que antes de você verbalizar qualquer coisa, antes de você pensar, Ele já está te respondendo. Porque Ele é onisciente. Então a gente não consegue esconder de Deus quem nós somos verdadeiramente. Foi Ele que criou você. Ele sabe todos os seus defeitos, todas as suas qualidades. Ele sabe a sua personalidade. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Ele sabe a forma como você pensa. Ele sabe a intenção do seu coração para com o outro. Então não tem por que você não ser verdadeiro com Ele. Só que Ele quer, Ele sabe disso tudo. Só que Ele quer que você, ser humano, pessoa, quando você o procurar na sua intimidade, você seja verdadeiro com Ele, porque com isso, nós, dentro das nossas limitações, criamos relacionamento com Ele. Somos nós que precisamos dele, não é Ele que precisa de nós. Deus se sustenta sozinho. A gente pifa no meio do caminho. Então a gente precisa de Deus. Precisamos ser humildes e buscar a presença do Senhor, reconhecendo o poder dele sobre a nossa vida. Entende? Então o que você está ofertando ao Senhor precisa ser verdadeiro. Até o valor do dízimo no que você dá na denominação que você vai, precisa partir de você ser verdadeiro. Não é uma mera formalidade, eu vou dar isso aqui e vou ter isso aqui de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Você não tem que fazer as coisas querendo um retorno. Você tem que fazer as coisas de coração desprendido. Ser verdadeiro com o Senhor e com as pessoas à sua volta. Precisa partir de você uma iniciativa de querer sair da religiosidade. Muitos aqui vivem religiosidade. O que é religiosidade, gente? É você viver daquela forma mecânica. Daquela forma sem sentimento. Entende? Deus não tem isso para ti. Deus abomina a religiosidade. A religiosidade é um pecado. Então viva com o Senhor um relacionamento verdadeiro. E seja você, do jeitinho que você é, com as suas qualidades e defeitos, para com Deus. É isso que Ele quer de ti. No seu momento lá de oração, no seu momento de busca e entrega a Ele, que você seja você, para haver em vocês um relacionamento, uma interatividade, para dessa forma Ele começar a tratar você do jeitinho que Ele é, do jeitinho que Ele quer para ti, para preparar você para viver os planos dEle. Para de tratar Deus com superficialidade. Não vai dar certo isso. Sabe o que acontece quando a gente trata o Senhor com superficialidade? Nós não somos sinceros com nós mesmos. Nós não somos sinceros com Deus. E a gente sempre está em cima do muro. A gente sempre está no meio do caminho. Ou seja, você não é uma pessoa liberta. O que é uma pessoa liberta, gente? É uma pessoa que vive de acordo, em obediência e relacionamento com o Senhor. Ela não pratica mais o que ela praticava, porque ela entendeu que isso fere ela. Ela entendeu que você não ser liberta em Cristo vai contra a vontade de Deus. Então uma pessoa liberta, ela anda em santidade, ela tem prazer em estar na presença do Senhor. Ela trata as pessoas como tem que ser tratado, como Deus nos ensina. Ela trata as pessoas com amor, com carinho, com respeito. Ela trata a si própria com respeito.
Porque a pessoa está liberta. Entende? Então você precisa se permitir ser tratado por Deus. Você precisa se permitir. Por que eu falo você precisa se permitir? Porque você tem que dar o aval para Ele. Você tem que falar, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Entende? Reconhecer que você é fraco. Reconhecer que você tem os seus vícios. Reconhecer que você precisa de ajuda. Então, o que você tem ofertado ao Senhor? Precisa ser sincero. Para você viver os planos do Senhor, precisa ser sincero. O Espírito Santo está me trazendo à memória aqui uma situação minha particular, quando eu falei na parte dos vícios. Existem muitas pessoas aqui que têm os seus vícios, não necessariamente somente vício de drogas, mas vícios na sua vida que fazem você se deteriorar, que fazem você se machucar, se ferir. Eu, na minha vida, eu tinha um vício. Eu era viciada em doce, em açúcar, a ponto de, quando não consumia o açúcar, entrar em crise de abstinência. Eu cheguei a pesar 115 quilos, devido aos traumas e feridas que eu carregava. Então eu me permiti ser tratado por Deus. E nessa de querer ser tratado por Deus, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu passei por um problema de saúde, eu tenho 2 hérnias de disco no minha lombar. E o médico virou para mim e falou assim, Roberta, você está com uma vértebra como se fosse um vidro, que a qualquer momento vai rachar, então você precisa emagrecer. No dia que eu recebi o diagnóstico do médico, eu virei para o Senhor em oração e falei, Pai, eu não consigo sozinha. Eu já tentei, mas eu não consigo. Me ajuda. Entende? Deus me ajudou. Em 1 ano, eu emagreci 45 quilos. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não teria conseguido. Porque eu reconheci. Tive dificuldade? Tive. Senti falta? Senti. Tive crise de abstinência? Tive. Mas eu decidi que eu queria viver os planos do Senhor para minha vida. E para eu viver os planos do Senhor para minha vida, eu precisava abrir mão. Eu precisava renunciar. E a minha saúde estava indo para o ralo. Então é assim na sua vida. O que você tem ofertado ao Senhor precisa ser sincero. Se você busca a presença de Deus, você precisa ser sincero. Se você quer viver os planos do Senhor, você precisa ser sincero. Se você quer viver a totalidade de Deus, você tem que dar o seu primeiro passo e ser sincero. Ofertar ao Senhor não é só ofertar o dízimo e oferta na igreja. É ofertar a sua vida a Ele. É permitir que Ele trate você de dentro para fora, curando as suas feridas e traumas. Permitir que Ele entre no porãozinho, no quartinho da bagunça e arranque de lá toda a sujeira que tem dentro de você. Isso é se ofertar ao Senhor. É você ser verdadeiro com o Senhor. Reconhecendo as suas limitações. Reconhecimento, gente, é o primeiro passo para a libertação. É necessário você se libertar do que está te prendendo. Até quando você vai viver nessa mesmice que você está? Que nada flui, nada acontece, porque você está preso em cativeiros emocionais que você está se permitindo estar. Então, procure ao Senhor no seu secreto. Tenha relacionamento com Ele. Leia a palavra, ore, jejue. Lute contra o que está te prendendo. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar a sair dessa. Mas você precisa se posicionar. Você precisa querer. Entende? Somente assim vai haver transformação. E somente assim você vai viver os planos do Senhor. Porque você vai estar sendo sincero com Ele. Deus quer que você seja verdadeiro. Para você viver os planos de Deus, precisamos ser verdadeiros com nós mesmos, para com o próximo e para com Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.